Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui nós damos informações e dicas para você sobre como é o licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Eu sou Akira Okuyama e vou te acompanhar nessa jornada. E o tema de hoje é Desconstruindo o TCRA. Mas o que é o TCRA? TCRA é o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. É um documento oficial emitido toda vez que existe uma autorização florestal por corte de árvore isolada, por intervenção em área de preservação permanente ou por supressão de vegetação nativa, que é fornecido pelo órgão ambiental. Por exemplo, você tem uma propriedade rural e vai introduzir cultura de cana nela. Acontece que tem muita árvore isolada na propriedade, elas vão atrapalhar o plantio. Nesse momento você tem que entrar com um pedido no órgão ambiental para autorizar o corte dessas árvores. E, uma vez autorizado, é emitido um TCRA. Também pode ser emitido quando tem um novo empreendimento imobiliário que está em fase de aprovação no seu município. De modo que esse termo ele vai fazer cumprir uma quantidade de áreas verdes e sistemas de lazer obrigatórios por lei dentro do empreendimento em questão. O que é isso? Você é dono de uma área que quer transformar essa área num loteamento. No projeto, por lei, você tem que ter uma porcentagem de áreas chamadas áreas verdes e sistemas de lazer. E para fazer cumprir essa lei, você precisa, também para você poder mexer nesse terreno, você recebe uma autorização e assina um TCRA. Finalmente, também é utilizado para causar um comprometimento a uma pessoa física ou jurídica autuada pela Polícia Ambiental por praticar um crime ambiental. Mais na frente a gente vai detalhar essas informações. Mas, por exemplo, você tem uma chácara e tem uma canelinha e uma farinha seca lá na sua propriedade e que está te atrapalhando. E você decide que vai derrubá-las. Alguém vê essa sua decisão, vê você cortando as árvores, né? E faz uma denúncia. Aí a Polícia Ambiental vai lá e comprova que você fez aquele corte. Pronto, você foi autuado. Porque as árvores que você cortou, elas são nativas, a canelinha e a farinha seca. Portanto, protegidas por lei e precisariam de uma autorização para serem cortadas. E um detalhe, a Polícia Ambiental não precisa ir exatamente naquele momento que você está cortando. Ela pode ir alguns dias depois e comprovar, seja por imagem de satélite, que aquela árvore não está mais lá, ou porque você deixou o tronco e os troncos e o resto da árvore no local, ou se você deixou o toco lá, ela vai saber que ali houve um corte de árvore recente. Então ela vai te autuar e você vai ter que assinar um termo para fazer uma compensação ambiental. Já eu te explico o que é isso. Para que serve o TCRA? Como o próprio nome diz, é um compromisso celebrado entre o órgão ambiental e a pessoa interessada na autorização florestal. Ou o dono de empreendimento imobiliário, loteamento, para um plantio de determinado número de mudas de árvores nativas. É uma forma de mitigar o dano causado ao meio ambiente pelo corte da árvore ou pela intervenção em área de preservação permanente ou a supressão de vegetação nativa para implantar ou ampliar uma empresa ou iniciar o loteamento. Mitigação, o ato de mitigar em meio ambiente consiste nas intervenções que visam reduzir ou remediar os impactos causados pela atividade humana. Também é emitido para compensar um dano ambiental fiscalizado pela Polícia Ambiental, através do AIA, o Auto de Infração Ambiental. Lembra do caso da canelinha e da farinha seca? Então, pela autuação você tem que assinar um termo de compromisso de recuperação ambiental, um TCRA, para plantar mudas de árvores para compensar as que você cortou. Quem que é o responsável pela emissão desse documento?
Todos os termos, eles são emitidos pelos órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização ambiental em suas áreas de atuação. No caso do Estado de São Paulo, especificamente, são a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a Polícia Ambiental. Quais são as informações que tem dentro do TCRA e no seu processo? Bom, consta o nome, a qualificação, o endereço das partes compromissadas e de seus representantes legais, a data da assinatura do TCRA, bem como o respectivo prazo de vigência, ou seja, a data que você foi no órgão ambiental e se comprometeu com o plantio. O prazo de vigência é a data limite para o plantio das mudas. A descrição das obrigações a serem cumpridas e, quando couber, o cronograma físico das execuções e da implantação das obras e serviços, com a indicação das metas a serem atingidas. Tá? Isso é muito importante. Que mais? As sanções administrativas para o caso de descumprimento das obrigações. Por exemplo, se você não cumprir o plantio, você paga uma multa. E isso não te desobriga de plantar as mudas. O foro competente para esclarecer eventual discordância, eventual litígio entre as partes. Foro é a cidade onde vai ser julgado esse caso. Quem é o responsável pelo cumprimento do TCRA? Ele vai ser assinado pelo proprietário do imóvel ou representante legal da empresa e também pelo órgão ambiental e por 2 testemunhas. A partir daí, o dono da chácara ou do loteamento ou o dono da propriedade que vai plantar cana é que ficará responsável pelo atendimento das medidas firmadas pelo TCRA. Lembrando que todos os itens que eu falei antes, eles devem ser cumpridos imprescindivelmente. A autoridade florestal, que assinou junto com você, ela fica responsável pela fiscalização e atestar que as medidas de recuperação e a compensação estejam sendo cumpridas no período determinado. Por exemplo, no caso do dono da chácara que cortou a canelinha e a farinha seca, ele se comprometeu a plantar 50 mudas na propriedade dele, na área que ele indicou, e foi aprovado, que nesse caso foi numa área de preservação permanente, ou seja, em outras palavras, na beira de um rio. No caso do loteamento, são as áreas verdes e o sistema de lazer determinados lá no projeto. Ele fez um projeto, tá? Ele falou, aqui vai ser a área de lazer 1, aqui vai ser a área de lazer 2, aqui vai ser uma área verde. Então, já está determinado aonde que ele vai fazer esses os plantios e as quantidades das mudas comprometidas. Lembrando que no caso de loteamento, não valem aquelas mudas plantadas em cada lote. Essas mudas, elas são objeto de um outro acordo entre o empreendimento e o município. E nesse caso, eles não são fiscalizados pela CETESB, no caso, tá? Que é quem autoriza e quem fiscaliza a implantação do loteamento. No caso da propriedade que vai plantar cana, o dono se compromete a plantar as mudas ou numa área de preservação, na beira de um rio, ou como continuidade de um fragmento florestal, tá? Desde que a CETESB, no caso que também fiscaliza isso, aprove. O que acontece se eu não cumprir o TCRA? A pessoa, seja ela física ou jurídica, que não cumpre o TCRA, sofre as penalidades cabíveis de acordo com o que é previsto na legislação ambiental, o que inclui a execução do título extrajudicial, uma vez que uma característica do TCRA é que ele é um título extrajudicial, ou seja, em caso de não cumprimento, o Estado pode acionar esse título sem avisar o interessado. Lembrando que, mesmo que o título seja acionado, ou seja, ele vai ter uma multa para pagar, ele não vai se eximir de cumprir o plantio de mudas. Tá? Por exemplo, no caso do dono da chácara,
que cortou a canelinha e a farinha seca. Se ele não plantar uma determinada quantidade de mudas até a data que está lá no TCRA, ele vai ter que pagar a multa e ainda vai ter que plantar as mudas. No outro caso, o caso do loteamento, no caso do plantio de cana, é a mesma coisa. Ele vai ter que pagar a multa e continuar com o plantio das mudas. Uma outra pergunta que sempre aparece de vez em quando é se eu posso alterar o plantio, o local, a quantidade de mudas acordadas no TCRA. É assim, se houver qualquer alteração de titularidade, do empreendimento, da obra, qualquer coisa que aconteça de mudança, ele pode ser o documento TCRA ele pode ser atualizado junto ao órgão ambiental. O que acontece? Por exemplo, o loteamento, ele começou com uma pessoa física, o dono da área. E durante a implantação da obra, o loteamento foi comprado por uma empresa. Mudou a titularidade, tem que mudar o TCRA. Outro exemplo, a construção de uma ponte, ela teve uma autorização e um TCRA, ou seja, foi permitido que ali fosse feita essa obra e tem uma autorização para isso e, consequentemente, tem um TCRA. Mas no meio da obra, se verificou que ela precisava ampliar a área atingida. Precisa fazer uma nova autorização e uma atualização do TCRA. Essa situação também ocorre no caso de desastres naturais, por exemplo, incêndio, queda de barragens. Porém, para que isso ocorra, é necessário entrar em contato com o órgão responsável pela emissão para informar esse sinistro, né? E se orientar sobre como proceder. Por exemplo, se numa determinada área há um compromisso de plantio e numa infelicidade houve uma queimada, seja acidental ou criminosa, tá? E parte ou todo esse plantio foi comprometido, vai ser necessário fazer o replantio das mudas. Caso ele precise de uma alteração de prazo por conta desse sinistro, ele pode se consultar isso junto ao órgão ambiental. Aí o órgão ambiental vai deferir ou não esse pedido, tá? Uma outra pergunta que vem sempre, né? Por que o TCRA é para plantio de mudas de árvores nativas? O principal objetivo do TCRA não é onerar a pessoa que está pedindo autorização. Ela é um compromisso para promover um plantio que seja sustentável e saudável para aquele ambiente em questão. Tem que ter um equilíbrio entre fauna e flora. E o plantio correto tem que manter esse ecossistema equilibrado. Ou seja, as mudas que você vai plantar tem que produzir alimentos para animais e insetos. Como, por exemplo, pitanga, imbaúba, goiaba branca. São espécies que vão alimentar os animais silvestres, como pássaros, macacos, coatis, que fazem parte do habitat de um fragmento florestal. É diferente de você ter, por exemplo, um plantio de seringueiras ou eucaliptos, tá? Que não são nativas da nossa região, né, daqui do estado de São Paulo, né, mas que, por exemplo, geram recursos financeiros, mas não contribuem com o meio ambiente. Essas regras de plantio e análise são realizadas levando em consideração os aspectos técnicos, para que esses objetivos sejam alcançados. A escolha das espécies, o projeto de plantio, o local escolhido para o plantio, são fatores importantes nessa análise, uma vez que não se trata apenas de plantar, mas também cuidar para que o plantio se desenvolva e contribua com o seu entorno. Ou seja, o espaçamento entre mudas, as espécies escolhidas para aquele local, são fatores a serem analisados pelos técnicos antes da aprovação. Por exemplo, um erro que pode acontecer, colocar uma espécie de área seca numa área de brejo. Não dá, ela não vai pegar, ela vai morrer e você vai ter que replantar. Só ressaltando também que o importante é frisar que o órgão ambiental não determina o local de plantio. Quem escolhe o local de plantio é o responsável pelo TCRA.
O órgão ambiental vai verificar se o local escolhido é compatível com a quantidade de mudas, é compatível com o projeto apresentado e aprova ou não. Se aprovado, é feita a confecção do TCRA para confirmar que ambos os envolvidos, o órgão ambiental e o interessado, estão de acordo com o projeto. E, última informação, a compensação ambiental no Estado de São Paulo ela é regida pela Resolução SMA 7 de 2017. Outra coisa que tem que se levar ainda em consideração, o órgão ambiental cobra relatórios técnicos de monitoramento de plantio. Mas o que é isso? É uma planilha que contém as informações sobre o andamento do plantio, ou seja, deve demonstrar onde foram feitas o plantio, onde foi feito o plantio de mudas, quantas mudas foram plantadas, qual o espaçamento utilizado e qual é o tamanho atual dessas mudas. E deve ser acompanhado de um relatório fotográfico para comprovação desses fatos. Não basta apenas você planilhar essas informações e protocolar no órgão ambiental. Tem que vir com foto também para que a gente possa saber o que aconteceu. E por que eu tenho que enviar esse relatório de monitoramento? Esses relatórios ajudam o órgão ambiental a acompanhar o plantio compromissado e programar as vistorias de acompanhamento. Por exemplo, não adianta nada você apresentar um relatório de plantio que as mudas estão muito baixinhas. O técnico vai até lá só para olhar essas mudas. Então ele programa para uma outra oportunidade. Aí quando você apresentar um novo relatório de plantio, as mudas já estão mais desenvolvidas, e o técnico pode se programar para ir até essa área e verificar como é que está esse plantio. Tá? Ou seja, semestralmente ou anualmente deve ser apresentado o relatório de como está o plantio. E essa informação da periodicidade da apresentação desse relatório está no corpo do TCRA. Em caso de não apresentação, ele pode ser cobrado pelo órgão ambiental. Uma pergunta que vem sempre, né? Quando é que o TCRA é dado como cumprido? O TCRA é dado como cumprido quando a autoridade florestal responsável pela fiscalização e acompanhamento das medidas de recuperação faz a vistoria da área compromissada e atesta que o plantio tem plenas condições fitossanitárias e ambientais de se desenvolver sem a necessidade da intervenção humana. Ou seja, o plantio pode ser abandonado e ele não vai correr risco de perecimento das espécies introduzidas. Por que na data do vencimento do TCRA ele não é dado como cumprido? Porque a data final que está no corpo do TCRA, ele se refere à validade do título extrajudicial. Por exemplo, se há um compromisso de plantio de 1000 mudas de árvores nativas numa área até dia 30 de dezembro de 2021, e no dia 30 de dezembro de 2021, o órgão ambiental foi lá e comprovou que as mudas estão plantadas. Ok, o que significa isso? Significa que aquele título extrajudicial ele não pode mais ser executado pelo Estado. Mas isso não significa que a obrigação de cuidar das mudas terminou. Imagina que a muda está com 50 centímetros de altura. Ela ainda é uma muda, não é uma árvore formada, adulta. Como eu falei anteriormente, essa obrigação ela só acaba quando o órgão ambiental vai lá, faz uma vistoria e aí sim o TCRA é dado como cumprido, quando aquela muda de 50 centímetros ela se torna uma árvore. Bom, nós falamos sobre o TCRA, sobre vários aspectos desse documento importante para o meio ambiente, tá? E eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas sobre esse tema, mas se ainda ficou alguma dúvida, deixa seus comentários que eu vou procurar responder esses comentários, tirar essas dúvidas de vocês. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. E se você quiser saber mais informações sobre licenças ambientais, nos siga e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos no canal.